Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor permaneça conosco, amém? Mesmo em número reduzido, estamos aqui, escolhemos estar aqui. Eu não tive a oportunidade de estar aqui nesta manhã, mas acompanhei e vi o movimento que foi feito. Graças a Deus por aqueles que tiveram estar, que vocês, mães que estiveram aqui, tenham sentido esse carinho que foi preparado para vocês. E ontem eu também tive uma oportunidade de estar com a minha mãe, passar um tempo com ela. E também pude aproveitar dessa bênção que Deus nos dá de termos a oportunidade de estarmos com as nossas mães todos os dias, né? Tem no calendário nosso essa comemoração especial porque de fato requer algo diferente mesmo, né? Então vamos lá, queridos. Nós estamos iniciando uma série de mensagens nesse mês de maio. Teremos 4 pela frente, com o tema central, edificando a nossa casa. E o tema de hoje será quando a sabedoria se torna mãe. Nós estamos fazendo um link na noite de hoje, aproveitando essa data comemorativa, para a gente poder agradecer a Deus, ser gratos a Ele, mas ser gratos também por vocês, pelas mães. Tá bom? Então eu gostaria que todos pudessem abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 8. Nós leremos os versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus para nós: Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Não cume das alturas junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade. A entrada das portas está gritando. Vamos orar, abaixa a sua cabeça. Senhor, eis aqui a Tua palavra, que foi lida neste momento, e que em nome de Jesus, Senhor, Teu Espírito Santo, que inspirou essas palavras, possam trazer ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, na porção que precisamos, e que tudo que for falado aqui tenha a Tua aprovação. Não mais o eu fale, mas que o Senhor fale e me use como instrumento em Tuas mãos para que o Teu Espírito Santo haja, Senhor Deus. Muito obrigado. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim como a gente acabou de ler, nós estamos vendo aqui que nós estamos falando de um tempo de vozes, um tempo de fala, aonde Salomão, nesse versículo, nesse capítulo, ele está tendo uma conversa, né, e ele está trazendo para nós, clamando por algo. São vozes. Os tempos que nós temos vivido, nós temos ouvido e competido com muitas vozes, né? Isso é um fato, acho que para todos nós, né? Nós vivemos um tempo de vozes imediatistas, vozes de ansiedade, vozes de sucesso, vozes de trabalho, vozes de sempre querer mais. São vozes, e a gente vai competindo com essas vozes, e nesse capítulo, nesses versículos de 1 a 3, nós vamos notar aqui que tem uma voz que ela é muito profunda, e que já levanto a mão para vocês aqui, falando que no meu dia a dia falta eu buscar por essa voz aí. Que é assim como Salomão diz, que é a voz da sabedoria. E como o André já deu um tópico aqui para nós, de introdução, a gente vai fazer uma contextualização também, esse comparativo, dessa voz da sabedoria de Deus, utilizando vocês, mães, como essa sabedoria
na vida do lar, já que esse mês nós vamos falar de edificando a casa. A importância da mãe. A importância que vocês têm na condução da família, nas nossas vidas como filhos. E aqui eu quero abrir um parênteses, que eu estou falando mãe no sentido da mãe, da mulher, da geradora, da provedora. Mas também nem toda família ela é constituída desta mesma forma, né? E também não se escandalizem com a minha fala, não estou falando que todas as mães são perfeitas. Tem mães que infelizmente, que por falta de estrutura, por problemas de saúde, problemas neurológicos, acabam não conseguindo desenvolver o seu papel, né? Então, outras pessoas da família acabam agregando para isso. O próprio pai acabam assumindo essa condição. É uma avó, é um vô, é uma tia, é um tio, é uma irmã, e assim por diante. Então, toda vez que vocês me ouvirem daqui para frente falar a palavra mãe, entendam que a mãe é essa pessoa que cuida. A mãe é essa pessoa que põe embaixo do braço e vai falar: vem comigo que você vai passar de ano, tá bom? Então é essa mãe que eu estou falando aqui. Aquela que cuida, que tem esse cuidado exercido na família. É assim que Deus faz conosco, Ele age conosco desta forma. E as mães amorosas, elas são exatamente assim. Chama o filho quando está perdido, alerta quando está em perigo, aconselha antes da queda e insiste nele a todo momento por um único motivo, que está lá em 1 Coríntios 13. Porque ama. Não tem outro motivo. É porque ama. Então, nessa noite nós vamos trazer 4 apontamentos que esse texto trouxe para nós, para que a gente possa agregar essa noite e esse dia de sabedoria atrelada à sabedoria com a mãe. O primeiro deles está lá no versículo 1. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? É a sabedoria de Deus que não fica em silêncio. Deus nunca deixou a humanidade sem direção. Nunca. A todo o momento, Deus fala, direciona e dá todos os sinais possíveis para que a gente possa, como humanidade, ter um direcionamento correto, uma direção certa. Os desvios desses caminhos são por conta nossa, por escolhas ou por situações que são colocadas diante de nós. As circunstâncias da vida, às vezes nós criamos ela dificuldade, ou às vezes são colocadas diante de nós essas dificuldades. Então a gente vai ter que ter esse balanço para entender aonde a gente se encontra nesse momento aqui. Por quê? Porque Deus nos direciona pela palavra, como foi lida, pelo Espírito Santo, quando testifica conosco aquilo que precisa que sejamos conosco, porque o tratamento é individual, pelos conselhos, pelas circunstâncias e muitas vezes através de vocês, mães. Através de vocês, mães. Então, se a gente pudesse fazer uma pergunta nesse texto aqui do versículo 1, é assim: Deus fala com a gente? Não tenha dúvida que Deus fala. Então, talvez a gente possa mudar a pergunta aqui e falar assim: se nós estamos tendo sabedoria para buscar a Deus no entendimento que Ele pode trazer para nós, ao seu falar. Talvez a gente possa fazer essa pergunta e contextualizar isso com uma mãe amorosa. Que a mãe amorosa, ela não apenas fala como Deus faz com a gente. Não, Deus cuida através do Espírito Santo. Mas a mãe também, ela repete. Quantas vezes eu ouvi as mesmas coisas da minha mãe? Filho, não faz isso, vai dar errado. Filho, e daí eu não falei para você não fazer isso, mas na hora a gente não dá ouvidos. E Deus está assim com a gente o tempo todo insistindo com a gente. Ele insiste. A mãe insiste também. A mãe adverte. Por quê? Porque o amor verdadeiro não desiste de orientar. Não desiste. E às vezes para nós como filhos e filhas, no momento que a gente está ouvindo essa insistência da mãe, essa orientação da mãe, às vezes a gente pensa até algumas coisas. A gente pode até não verbalizar, mas a gente pensa algumas coisas. Meu, que chato ficar ouvindo isso. De novo está falando isso. E passa pela nossa cabeça assim. Já passou pela minha lá atrás. Hoje menos, né? As coisas vão mudando,
As nossas mães, graças a Deus, ainda temos ela, que para quem tem a mãe viva, vai adquirindo uma certa idade. Então a gente aprende a ouvir melhor, consegue também dar orientação e dar um cuidado melhor para a mãe nesse momento, né? Mas o que acontece? Ela não desiste. Ontem eu falei para vocês que eu estive com a minha mãe e ontem eu ouvi vários apontamentos dela para a minha vida. Vários. Né? Como mãe, ela percebe o filho. Você está bem, você não está, o que está acontecendo, está corrido, não está corrido, está pesado, não está pesado. Né? Em algum momento ali, almoçando, olho no olho, mãe, o que foi? Está gostosa a comida? Dela tá. Nós vamos conversar depois do almoço. Então assim, é isso. É aquele olhar que Deus tem por nós a todo momento, porque Ele conhece o nosso coração. Mas a mãe também conhece. Aquele que cuida de nós também conhece. E a gente tem que dar ouvidos a isso. Então, meu querido e minha querida, quando nós entendemos isso, de que esse amor verdadeiro de Deus por nós, é esse amor da mãe, daquele que cuida, a gente tem que se abrir a isso. Se abrir a isso. Nós temos muito a ganhar com isso, não tenham dúvidas. Às vezes a gente demora um pouco para entender o que é verdade. Um conselho de uma mãe, uma oração de uma mãe e um alerta que às vezes nós ignoramos. Um deles aqui, vou falar para vocês assim, todo meteorologista não precisava fazer faculdade, era só fazer curso com a mãe. Leva o guarda-chuva que hoje vai chover. Daí você olha e fala assim, é impossível chover hoje. Não vai chover. Né? É impressionante. É impressionante. Eu digo assim, a mãe é meteorologista? Não. O que eu estou dizendo é que a experiência de vida das nossas mães, daquele que cuida de nós, a gente não deve ignorar a fala. Por mais que na hora possa não fazer sentido para a gente. Até pode não fazer sentido. Mas estejamos com os ouvidos atentos ao falar de Deus, porque Ele cuida e está falando conosco mesmo a todo momento. E a nossa mãe, aquele que cuida de nós, no nosso âmbito familiar, também. Estejamos atentos a isso. O segundo ponto que eu quero trazer para nós está no versículo 2. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. É a sabedoria que se coloca nos lugares de decisões. E aqui a palavra encruzilhada, no versículo 2 para nós, ela representa isso para nós, as questões de escolhas que faremos. Decisões. Toda escolha minha e sua, ela tem uma consequência. Seja ela qual for, boa ou ruim, mas tem consequência. Qual é a encruzilhada que hoje eu e você estamos? Só o nosso coração sabe, e Deus também. A sabedoria aparece justamente onde as decisões precisam ser tomadas. Deus trabalha de forma preventiva. Ele não espera estourar para remediar. Ele remedia, ele nos fala, nos dá o medicamento preventivo para não estourar. E nós às vezes negligenciamos e não trabalhamos dessa maneira, ou não damos bola para isso. A gente vai levando como dá. E aí a bomba estoura. E aí a gente faz o quê? Vai para Deus. E graças a Deus por isso, temos que ir mesmo. Mas que tal a gente ir para Deus antes? Que tal a gente buscar essa sabedoria, que é essa palavrinha desta noite? Buscar isso aí antes. Eu vou trazer alguns exemplos de talvez encruzilhadas que eu e você possamos estar vivendo nesse momento. São coisas encruzilhadas emocionais, espirituais, familiares, financeiras, ministeriais, de saúde. E Deus está dizendo para mim e para você o tempo todo. Você está passando por isso? Então, para. Respira e me escuta. Para, respira e me escuta. Deus não para de agir. Aquele Deus que nós conhecemos no Antigo Testamento, o Deus Criador, Ele continua. Agiu lá, age agora, e Ele vai continuar agindo. Ele não vai deixar de agir. Ele não vai deixar de fazer.
E nos nossos momentos de desespero, que a gente possa, sim, colocar o nosso coração para Ele. Tudo vai se resolver nesse momento. Não. Mas nós vamos suportar porque Ele está com a gente. Nós não vamos deixar de passar por essas questões que é da vida. Questões emocionais, espirituais, familiares. Todos nós passamos. Às vezes, se a gente parar para pensar em que ponto nós estamos aqui, talvez a gente vai estar em todos. Talvez eu não estou espiritualmente como eu deveria estar. Talvez financeiramente eu não estou equilibrado. Alguém na minha família está com um problema de saúde. Eu estou com um problema de relacionamento com meu filho, com a minha esposa, com meu pai. E aí? Talvez a gente esteja passando por um monte de situações. Se estar com Deus para nos orientar, nos dar as forças e passar por isso já é complicado, imagine abrir mão dessa presença, abrir mão desse cuidado. Agora, tirando essa parte que Deus faz com a gente, isso também lembra do coração de uma mãe amorosa. Porque ela quer orientar os seus filhos antes das escolhas erradas. Uma mãe amorosa e sábia, ela tenta preparar o filho para a vida. A gente escuta um dito popular que diz assim: filho a gente cria para o mundo. Não, filho a gente cria para Deus. Mas a gente prepara ele para o mundo, é diferente. A gente não cria filho para o mundo, não. Mas a gente prepara ele. E isso, a mãe tem um papel fundamental nisso aí. Fundamental. Então, assim, antes dos filhos tomarem as suas decisões, as suas encruzilhadas, os filhos vão crescendo, é pequenininho, cresce a junior, vira adolescente. E aí começam, em uma certa idade, a eles tomarem as suas próprias escolhas. E isso é normal, é o ciclo da vida. Né? Mas e aí? Quais as orientações, né, que uma mãe amorosa pode trazer? Cuidado com as suas amizades. Olha com quem você anda. Vai dizer muito sobre você. Porque a capacidade que os nossos amigos têm de nos arrastarem, ela é muito grande. Muito grande. Se você, eu vou usar uma expressão popular aqui. Se você for um Maria vai com as outras, você está sujeito a se arrebentar. Aos nossos filhos se arrebentarem. Antes dos nossos filhos escolherem a namorar, nós temos como mostrar a eles quais os olhos que devem ter para o seu pretendente. Antes da rebeldia, já orientar, né? Olha aí, filho rebelde, será que a gente já passou por essa fase? Nós somos filhos também, né? Chega aquele momento da idade que só a gente tem razão, que o pai e a mãe falam já não vale mais. Deixa o pai e a mãe falar, vai entrar por aqui, sair por aqui. Eu tomo as minhas decisões. Né? Então assim, e quando a gente for mãe, quando a gente for pai? Vai acontecer com a gente também, porque são fases da vida. Né? Eu não falei para vocês aqui, eu passei a entender algumas coisas da minha mãe e do meu pai depois que eu fui pai. E isso é normal. Né? Hoje minha mãe, com a idade que ela tem, ela fala: eu faria tão diferente se eu pudesse ter a experiência de vida que eu tenho hoje. E talvez hoje a gente também pense assim: a decisão que eu tomei hoje não foi a mesma de 10 anos atrás. E 10 anos para frente, se até lá eu virar, talvez a decisão que eu tomei hoje não fosse a mesma. A gente muda, as coisas mudam. Então assim, e até para efeito de alertar sobre consequências. Se você for por esse caminho aqui, as consequências são X, Y, Z. Se você for por aquele caminho ali, as consequências são X, Y, Z. Essas encruzilhadas que a gente pode estar da vida e que a gente corre para Deus, nossos filhos também estão. Então você que é mãe, que cuida, procure saber quais são as encruzilhadas que seus filhos estão passando. Tenha essa conversa com ele. Procure entender qual é o ponto de tomada que ele chegou, que ele tem que tomar uma decisão. Talvez você possa ajudá-lo numa orientação a ter uma escolha correta. Ou ao menos influenciá-lo dessa maneira, para que ele tente errar menos. Porque os erros fazem parte da vida, gente. Nós vamos errar. Não é porque nós vamos orientar que a gente vai acertar. Mesmo recebendo orientação, o poder de escolha é individual, é da pessoa. Certo? Nós temos isso aí. Inclusive Deus faz isso conosco através do livre-arbítrio. Ele nos orienta o tempo todo. Mas Ele nos dá o direito de escolha. Fique livre para você escolher. Mas são consequências.
mediante essas consequências, nos erros, podemos aprender com eles também. Aliás, deveremos aprender com eles, né? Nem sempre é fácil, e é doloroso, mas a gente deve aprender com os erros. Não tem porquê, porque quando a gente erra, a gente sabe que a gente errou. A gente sabe que a gente errou. Bate aquele plim, a gente sabe que a gente errou. Então a gente precisa estar aberto a isso. Cada um dentro do seu tempo, porque requer uma transformação. Sozinho não dá. Nós vamos precisar da ajuda de Deus, que o Espírito Santo haja dentro de nós. E precisamos de vocês, mamães, para nos ajudarem, como uma bússola, para nos orientar nessa encruzilhada que por vezes nós estamos. Um terceiro ponto que traz para nós o versículo 3. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. Aqui a sabedoria chama publicamente, porque deseja alcançar a todos. As portas da cidade, nesse contexto de que lemos aqui, eram locais públicos que movimentam decisões e julgamentos. A sabedoria ela não está escondida e também não é algo acessível somente para algumas pessoas. Ela grita porque quer alcançar a todos. A todos. Nós temos aí como exemplo Salomão, que escreveu, conhecido como um homem mais sábio, etc. e tal. Mas só ele poderia ser sábio? A sabedoria é só para um grupo de pessoas e para outros? Não. Não. Essa sabedoria que estamos falando é a sabedoria que devemos buscar em Deus. Ela é acessível para todos. Não é para um grupo de pessoas. Esses daqui são mais sábios do que esses daqui. Não são. O que pode acontecer é que uns buscam mais esse entendimento da sabedoria e sabem lidar melhor com ela do que outros. Tem alguns que não buscam. Então, não é que ele não é sábio, ele não busca por sabedoria. Mas a sabedoria está à disposição dele. Está à disposição dele. Então o problema não é a ausência da voz de Deus. O problema é a falta de sabedoria nossa em buscar o entendimento para ouvir a voz de Deus, deixando excesso de distrações no nosso coração. Excesso de distrações no nosso coração. E aqui eu me peguei estudando, tentando fazer um exercício do que tem roubado o meu tempo, vou me corrigir. Do que eu tenho deixado que roube o meu tempo, porque não é que rouba o meu tempo, é eu que deixo o meu tempo ser roubado. De distrações, para que eu não esteja buscando essa sabedoria para entender. Para entender, eu preciso buscar, eu necessito disso na minha vida, eu tenho essa consciência. E é ruim quando você se depara com isso aí. Quando você descobre que assim, nossa, estou deixando tanta coisa invadir meu coração e eu não tenho buscado por isso. E é chato, é desagradável. Então eu deixo aqui uma fala para vocês de algo que eu fui fazer um exercício que fez uma diferença para mim, principalmente na manhã de hoje. Eu deixei para fazer essa parte na manhã de hoje desse exercício. E me deparei com algumas situações que eu tenho deixado entrar no meu coração, que tem trazido distrações para mim. E não tem sido distrações boas. E eu tenho perdido tempo com isso. E eu poderia estar buscando mais. Querer entender e buscar essa sabedoria de Deus. Para que as minhas ações perante Ele sejam mais claras. Sejam mais evidentes, agrade mais o coração dele. E, consequentemente, as consequências disso sejam menos desastrosas. Isso também revela o coração de uma mãe amorosa, uma mãe que não tem vergonha de alertar e proteger um filho. Assim como Deus faz conosco, ela nos corrige, ela nos confronta, ela insiste, chega até a incomodar, mas faz tudo isso por amor. Faz tudo isso por amor. É essa sabedoria que está gritando
nas portas, acessível a todo mundo. E você, mãe, tem esse grito dentro do seu lar. Você que cuida tem isso dentro do seu lar. Esse grito não é o grito audível, tá, gente? É o grito da orientação. É o grito da palavra que pode direcionar. É o grito que é acessível a todo mundo. E você, com mais experiência de vida, pode orientar muito a estrutura do seu lar para isso. Você que cuida, você que tem esse coração amoroso, amoroso. Eu não poderia deixar de falar, após esses 3 versículos, que Jesus, ela é a expressão perfeita da sabedoria de Deus. Entendendo que Ele é a sabedoria perfeita, nós podemos dizer que é a sabedoria de Deus revelada. Jesus não apenas ensinou a sabedoria, Ele é a sabedoria. Então, para nós que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, vamos para Ele. Vamos para Ele. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece profundamente o nosso coração. Mas Ele quer se relacionar com a gente, né? Então não deixe de verbalizar. Mesmo Ele sabendo de todas as coisas, mesmo Ele sabendo o que está no seu coração, no seu íntimo nesse momento, que é só você e Ele que sabe, verbaliza para Ele: Senhor, olha, eu estou aqui por conta disso. Me ajuda. Me ajuda. Eu preciso resolver algo na minha vida. Eu estou numa encruzilhada e tenho que tomar uma decisão. Me ajuda. O Espírito Santo de Deus vai agir. Não tenha dúvida disso, gente. Não abram mão dessa relação. E Jesus também, ele tem alguns demonstrativos de características maternas. Como, por exemplo, Jesus acolhia aqueles que eram considerados à margem da sociedade. É esse amor de mãe que acolhe. Jesus acolhia. Jesus ensinava. Quantas orientações as mães e vocês que cuidam dão a quem precisa. Corrigir, que é algo difícil, porque dói na gente corrigir um filho. Dói na gente corrigir um filho. Vão mudando os tempos, né? E aí eu diria para vocês que poucas palmadas para ter correção dos meus pais. Em casa era mais dialogal, de sentar e conversar. Eram palavras duras, sim, mas palmadas foram poucas. Eu diria que, até porque como era no momento, e geralmente eu com a minha irmã ficava com a minha mãe, meu pai estava fora trabalhando, então minha mãe vinha com o chinelo para dar umas chineladinhas na gente, e a gente saía correndo. Então, como minha irmã era um pouquinho mais pesada do que eu, ela acabava ficando para trás, que eu corria na frente. Então ela acabava tomando umas chineladas a mais do que eu. Mas enfim, não é essa a questão. A questão é que toda vez que eu lembro que depois que a gente tomava uma correção de palmada, em algum momento, ou a minha mãe, ou o meu pai chamava a gente para conversar e falava assim: eu precisava chegar naquele ponto lá de ter que dar uma palmada em você? Dói na gente ter que fazer isso. E eu na hora eu pensava: dói nada. Sentou a chinela e aí quer falar agora que dói? Dói nada. Teve uma vez que eu aprontei eram várias, mas eu não lembro exatamente o que foi, né? Meu pai deu uma chinelada em mim, aquela foi caprichada. Ficou a marca da bolinha do chinelo assim, sabe? Não? Coisa linda. Aí, eu estava dormindo, e ele chegou da fábrica, saiu do serviço às 10 da noite, aí ele chegou em casa, eu dormindo lá, daqui a pouco acordei, ele estava olhando para ver como que estava a marca, né? Aí no dia seguinte, ele foi lá: não, sabe o que é? Que eu falei: ah, pai, já passou, né? Dele, passou nada. Eu fui lá ver à noite, eu falei: não, eu sei que você foi ver, mas já passou. Mas enfim, o corrigir aqui não é somente corrigir porque tem que dar umas palmadas. Se necessário fazer, eu não sou contra não, né? Desde que não haja agressão, obviamente, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o corrigir o filho dói, em todos os aspectos.
Pensa para Deus com a gente se não dói. Dói, mas Ele faz, Ele nos corrige. E é isso que a gente tem a oportunidade de fazer. Proteção. Proteção. Tem mães que são verdadeiras leoas com seus filhos aí. Não pense em falar alguma coisa do filho da mãe que ela fica doido. A mãe doida se falar do filho dela. Então assim, chega a ser irracional, né? Não importa se o filho meu está certo ou errado, o que eu quero é proteger. É um negócio complicado. Mas é assim, é um negócio que é sua mãe. É um negócio que é sua mãe. Por isso dessa comparação desse amor de Deus para nós, desse amor materno. E a questão de que Jesus chorava pelos perdidos. E aqui é uma triste realidade para nós também. Quantas pessoas a gente conhece, quantas famílias a gente conhece, de mães que batalharam pelos filhos, batalharam pela família, e por algum motivo, o filho se perdeu. O filho se perdeu. Acredito que todos nós podemos conhecer alguma família que tem uma mãe que passa por essa dificuldade. Nem toda mãe hoje teve esse privilégio de poder comemorar junto ao seu filho. Ou, para ver o seu filho, ela teve que se dirigir até algum local para encontrar com o seu filho. Porque está num cárcere privado, por exemplo. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu que se perdeu. E perante a sociedade, requer que ele esteja lá recluso. Então, para essa mãe, é difícil. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, aproveitando essa brecha, não estava aqui, mas vocês já viram algum pai numa fila de penitenciária para visitar o filho? Olha, é difícil, hein? Muito difícil. A mãe é capaz de ir todo final de semana. Hoje, graças a Deus, não mais. As penitenciárias hoje elas têm raio-x. Toda pessoa que entrar dentro de uma penitenciária por algum motivo passa por um raio-x. Mas antes nem sempre foi assim. Antes era um constrangimento danado, principalmente para a mulher. Entrar numa sala, ter que tirar a roupa, ser examinada, agachar, tossir, é constrangedor. Mas a mãe ela não abandona o filho nem nesses momentos. O filho abandonou a mãe. Não ouviu orientação, não quis saber, tomou suas próprias decisões. E a mãe paga o preço junto. A mãe, ela é a única da família, praticamente. Porque o irmão, ele fala, ele fez errado, ele que paga pelo que ele fez. O pai, geralmente, tira o corpo fora. Até pode dar apoio à mãe, mas não vai. A mãe acaba pagando o preço junto com o filho. Um preço caríssimo, caríssimo. E se você perguntar para elas que estão lá na fila, por que ela faz isso? Todas vão responder exatamente, porque eu amo meu filho. Porque mesmo ele errando, ele não deixou de ser meu filho. E é isso que Deus fala para mim e para vocês a todo momento. Não importa o que seja, você é meu filho, você é minha filha. Eu quero concluir. A gente possa fazer uma reflexão nesse momento. Cada um por si. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Você possa refletir. Que momento que você está da sua vida agora? Nessa busca por uma sabedoria, ou melhor, pela sabedoria de Deus. Aquela sabedoria que em muitos momentos se torna mãe. Procure entender nesse momento qual é o ponto de conselhos que você recebeu que pode ter se esquecido disso. Em algum momento que você possa estar afastado das insistentes vezes que a tua mãe pode dizer algo ou buscar algo para melhor para você. De valores que se perderam, que você abandonou por escolhas erradas. Por orientações que você possa ter escutado e
não fez sentido para você naquele momento. Pela família em si, que possa estar ferida, machucada, dividida, de caminhos dos quais você possa ter se desviado, de alertas que você teve, e mesmo estando atento a eles, mesmo assim você escolheu fazer errado. Quando eu falo você, somos nós, a gente escolhe mesmo. Ou se você está cansado, eu estou cansado, eu estou esgotado, eu estou no meu limite. Corações confusos, coração inquieto, coração machucado. O que eu posso dizer para você e para mim é de que Deus, com toda a sua sabedoria, Ele está com você nessas encruzilhadas, te chamando de volta, dizendo que ainda há tempo de ouvir, que há tempo de voltar, há tempo de fazer novas escolhas, de trilhar novos caminhos, de desejar, buscar e entender essa sabedoria que só Deus pode trazer para nós. Que nós possamos, como os filhos de Deus, desejarmos essa busca incessante por nos relacionar com Ele. E termos o coração grato pelas nossas mães, por essas pessoas que cuidam de nós, do nosso andar, da nossa vida, desde que nascemos. Essas mães e cuidadores amorosos, que sacrificaram boa parte do seu eu para favorecer a gente. E Deus sacrificou tudo em favor de nós. Que a gente se lembre disso. E que Deus nos ajude a termos esse coração ensinável, agradecido, e que possamos reconhecer a personificação de Deus em nossas vidas, através das nossas mães e daqueles que cuidam de nós. Que Deus nos abençoe.